Muito bem, nós vamos hoje falar sobre um novo assunto, que são os seios paranasais. Os seios paranasais são 4. Nós temos o seio frontal, seio maxilar, seio etimoidal e seio esfenoidal. Então, o que são seios da face? São cavidades localizadas em ossos do crânio e da face, cheias de ar. Os seios paranasais, seios faciais ou seios perinasais são espaços então preenchidos de ar localizados no interior dos ossos do crânio e da face, que se comunicam com a cavidade nasal. Então nós temos aqui o seu desenvolvimento. Então, os seios paranasais se desenvolvem através da formação de cavidades nos ossos, pelo preenchimento de ar. Esse processo começa antes mesmo do nascimento e aumentam consideravelmente com o nascimento dos dentes permanentes e na puberdade, porém, seu desenvolvimento continua até a morte do indivíduo. Então aqui nós temos os seios frontais na fronte, aqui seios etimoidais e aqui os seios maxilares na maxila. Veja aqui nesta figura, no osso frontal, nós temos aqui o seio frontal, aqui seios etimoidais no osso etimoide, aqui no esfenoide nós temos esta cavidade que corresponde ao seio esfenoidal e aqui nós temos então um seio maxilar que é o maior dos 4. Veja aqui nessa figura, seio frontal, etimoidal, esfenoidal e aqui o seio maxilar. A cavidade nasal e os seios paranasais têm várias funções. Ajudar a filtrar o ar que respiramos, aquecer e umedecer o ar que chegará aos pulmões e dar ressonância à voz. O seio frontal situa-se na região do osso frontal. Então aqui está o osso frontal, olha aqui o seio frontal, veja aqui, aqui mesma coisa, aqui. O seio maxilar ocupa grande parte do osso maxilar. Então aqui está o seio maxilar. Veja aqui a maxila e seio maxilar aqui. E são os maiores seios aéreos nasais. Possui uma forma piramidal e a sua base é formada pela parede lateral da cavidade nasal. Seios etimoidais. Então aqui estão os seios etimoidais no osso etimoide, aqui na base do crânio. Vejo aqui os seios etimoidais, vejo aqui as células etimoidais. Então, esses seios são formados por pequenas células, estão aqui, pequenas células, situadas no corpo do osso etimoide. Então, aqui está. E o seio esfenoidal. O seio esfenoidal está aqui, está localizado na porção anterior do corpo do osso esfenoide. Então, aqui está o osso esfenoide. Então, aqui está o seio esfenoidal, abaixo aqui da célula túrcica ou da fossa hipofisária. Está aqui o seio esfenoidal. Aqui também funções biológicas dos seios paranasais. A sua função ainda é um tanto indefinida. Então, a função dos seios paranasais é um tanto indefinida. E críticas têm sido feitas às hipóteses sobre o significado e a função
desses seios da face. Então não se tem assim uma certeza se esta realmente é ou são as funções dos seios paranasais. São hipóteses. Porém, algumas funções já foram propostas. Por exemplo, diminuir o peso da parte frontal do crânio, em especial dos ossos da face. A forma do osso facial é importante como um ponto de origem e de inserção para os músculos da expressão facial. Aumentar a ressonância da voz, proteger as estruturas intraorbitais e intracranianas na eventualidade de traumas, absorvendo então parte do impacto. Os seios paranasais contribuem ainda para a secreção de mucos, umidifica e aquece o ar inalado, equilibram a pressão na cavidade nasal durante as variações barométricas. Por exemplo, espirros e mudanças bruscas de altitude. A patologia dos seios paranasais. Então, a sua inflamação é chamada de sinusite. Por que sinusite? Porque os seios paranasais, então o seio frontal, o seio maxilar, o seio etimoidal e o seio esfenoidal, as suas paredes são revestidas por uma mucosa chamada sinusial. E essa mucosa, denominada sinusial, quando ela se inflama, vem aí a chamada sinusite. Então, sinusite nada mais é do que a inflamação da mucosa sinusial que reveste os seios paranasais. Veja aqui o seio etimoidal, olha aqui frontal, etimoidal, aqui o esfenoidal. E aqui os seios maxilares, um de cada lado. A parte superior do nariz é predominantemente constituída por ossos, que são os ossos nasais. Então nós temos aqui na frente os ossos nasais, que constituem então a parte óssea do nariz. O restante é tudo cartilagem. Então, a parte inferior do nariz está apoiada em cartilagens. Então, nós temos a cartilagem do septo, que é essa cartilagem aqui, cartilagens laterais, que ficam lateralmente na parte superior, e as alares, que formam aqui as asas do nariz. Então, aqui estaria, então, a cartilagem do septo. No interior do nariz, existe uma cavidade oca, denominada cavidade nasal, que é dividida em dois canais por uma fina camada de cartilagem e ossos, denominada septo nasal. Então, aqui está o septo nasal, formado aqui pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo osso vomer, que constitui então a parte óssea do septo. E aqui na parte mais anterior, nós temos aqui a cartilagem do septo, que é esta região aqui. Então, esta cavidade é dividida em dois canais por uma fina camada de cartilagem e de ossos, denominada septo nasal. Cartilagem do septo, lâmina perpendicular do osso etimoide e o osso vomer. Nós vamos ver depois, mais para frente, outras figuras que vão mostrar então a cavidade do nariz. Os ossos da face contêm os seios paranasais, que são cavidades ocas, que se abrem na cavidade nasal.
ou seja, os seios frontal, maxilar, esfenoidal e etimoidal. Devido à sua posição proeminente, o nariz é particularmente vulnerável a lesões, inclusive a fraturas. As infecções nasais, bacterianas, hemorrágicas, objetos inseridos no nariz e pólipos também podem afetar o nariz. A membrana mucosa do nariz, que é a pituitária, quando ela se inflama, nós temos então a chamada rinite. Esta inflamação pode se disseminar para o revestimento dos seios paranasais, ocasionando então uma rinocinusite. Então, quando o indivíduo tem uma gripe muito forte, essa gripe vai provocar então uma inflamação da pituitária, que é a membrana que reveste a cavidade do nariz. E como existem essas comunicações com os seios da face, então essa inflamação ela pode se transmitir então para os seios da face, inflamando então a membrana sinusial, provocando então a chamada rinocinusite, que é uma sinusite, uma inflamação da sinusial provocada por uma inflamação nasal. Nós temos aqui, nesta figura, os chamados pólipos, que são essas carnes esponjosas que obstruem a passagem do ar da cavidade nasal. Veja aqui, pólipos nasais. E quando nós temos vários pólipos, nós estamos diante aqui da chamada polipose. Então, olha aqui, um pólipo nasal que impede a passagem do ar. E a criança passa a respirar pela boca, havendo então uma má formação dos ossos da face. Aí vem a mordida cruzada, vem a má formação dos seios da face e uma série de inconvenientes. Veja aqui os pólipos nasais, aqui um afastador mostrando um pólipo nasal. Olha aqui a remoção desse pólipo, é uma carne esponjosa bastante volumosa. A cavidade nasal e septo nasal. Então, nessa figura, a gente pode observar o septo nasal. Vejo aqui a parte óssea, formada pela lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, o osso etimoide é um osso que fica localizado na base do crânio. Ele tem uma lâmina perpendicular e tem uma lâmina horizontal. E as suas duas massas laterais, que correspondem, então, aos seios etimoidais. Então, nós temos aqui a lâmina perpendicular do etimoide, aqui o osso vômer, que corresponde, então, à parte óssea do septo nasal. E aqui nós temos a cartilagem do septo. Então, esses três elementos vão dividir a cavidade nasal em dois compartimentos. Vejam aqui, nesta figura, nós temos a parte cartilagínea, onde nós podemos verificar aqui as cartilagens laterais no dorso do nariz e lateralmente, formando a asa do nariz, as cartilagens alares. Veja aqui o hiato maxilar, que é uma abertura aqui no osso, que comunica a cavidade nasal, que está aqui, com aquela região escura lá, que é o seio maxilar. Então, o hiato maxilar é um orifício que comunica, então, a cavidade nasal com o seio maxilar. Veja aqui nesta figura o septo nasal. Aqui nós temos uma abertura no limite posterior da cavidade nasal, que é a
chamada coana. Veja aqui o osso essenoide e aqui o seio esfenoidal. Aqui nós temos o osso da fronte, o frontal, e o seio frontal, que é septado. Nesta figura, a gente pode observar então o septo ósseo nasal. Veja aqui, nós temos o osso etimoide, aqui é a lâmina horizontal, aqui são as massas laterais, onde estão os labirintos, que são as células etimoidais, e aqui a lâmina perpendicular do etimoide, que forma junto aqui com o osso vômer, que é este osso aqui, o septo ósseo nasal. E nós temos aqui de cada lado a cavidade nasal, dividida aqui pelo septo ósseo nasal. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica, onde se pode observar aqui o septo nasal, separando então os dois compartimentos da cavidade do nariz. Essa radiografia é importante para nós verificarmos se o septo ele está de uma forma mais retilínea e não encurvado demasiadamente para um dos lados. Aí nós teríamos então o chamado desvio do septo. Aqui nós podemos observar os seios etimoidais, no fundo estaria o seio senoidal, e aqui, de cada lado, nós temos os seios maxilares. Vejo aqui seio maxilar de um lado, seio maxilar do outro lado. Então, se a gente comparar essa figura com esta, então esta região corresponde a esta região aqui, onde nós temos aqui as duas massas laterais, onde estão os seios etimoidais, olha aqui, essa região. Aqui nós temos o septo nasal, essa parte superior da lâmina perpendicular do etimoide é o processo Crista-Galli, que é esse processo aqui. Então ele está em contato com o encéfalo. E de cada lado os seios maxilares. Essa figura, uma figura bem grande, para a gente mostrar com mais detalhes os seios da face e do crânio. Então nós temos aqui o primeiro seio, que é o seio frontal, localizado aqui no osso frontal. Temos aqui o seio etimoidal, do osso etimoide. Aqui em rosa nós temos o osso essenoide. Veja aqui o processo pterigoide, aqui o seu corpo, aqui a célula túrcica ou hipofisária, e aqui nós temos esta região que corresponde então ao seio esfenoidal. Então esses seios da face, então eles se comunicam com a cavidade nasal. Então veja aqui, nós temos aqui a cavidade nasal, ou cavidade do nariz. Veja aqui o vestíbulo nasal, o limite anterior dessa cavidade. Aqui a coana, o limite posterior. O limite superior aqui a base do crânio. E o inferior, o palato. Aqui são as conchas nasais, superior, média e inferior. E aqui as comunicações desta cavidade com os seios da face. Veja aqui que a cavidade nasal, ela se comunica aqui com o seio frontal. Veja aqui a comunicação desta cavidade com o seio maxilar. Aqui a cavidade nasal se comunicando aqui com o seio esfenoidal. E aqui em cima a cavidade nasal se comunicando então com o seio etimoidal, do osso etimoide.
A gente pode notar aqui o processo Christagall, que é a parte da lâmina perpendicular do etimoide. Nós podemos notar aqui o processo Christagall, que é uma crista que está em contato com o encéfalo e a continuação da lâmina perpendicular do osso etimoide. Nessa figura a gente pode perceber aqui a cavidade nasal. Veja aqui a comunicação que ela faz com o osso esfenoide, aqui no seio esfenoidal, e aqui a cavidade nasal em comunicação com o seio frontal. Por isso, quando uma pessoa tem lá uma rinite muito forte, uma inflamação da pituitária, que é a membrana que reveste então aqui a cavidade do nariz, então esta inflamação ela passa aqui da cavidade do nariz para os seios da face, promovendo então uma rinocinusite. Nesta figura, nós temos aqui uma radiografia dos seios da face. Veja aqui o seio frontal. Vejo que ele é assimétrico. Esse lado aqui é maior que este. Da mesma forma que o seio maxilar, também tem uma simetria. Veja que esse lado direito é menor que o lado esquerdo. Desse outro lado, nós temos essa radiografia mostrando aqui a região dos seios etimoidais, seio frontal. Veja aqui esse lado menor que esse, que é maior. E aqui os seios maxilares. Então essa radiografia é mais para mostrar o seio maxilar que está aqui inflamado, está com uma sinusite. Então a gente diz que está velado, que o seio maxilar normal, ele é radiolúcido, ele é escuro. Já o seio maxilar, quando ele apresenta-se inflamado, uma sinusite, então ele fica de uma forma esbranquiçada, ou seja, radiopaco. E a gente diz que ele está velado. Então, sempre nós observarmos uma radiografia panorâmica ou dos seios da face, onde nós temos aqui um seio maxilar velado ou mesmo frontal, então é porque esse seio está inflamado. Características dos seios paranasais. Os seios maxilares têm como limite superior a órbita óssea. Então aqui está o seio maxilar e aqui a órbita, que é o limite superior. Inferiormente, o osso maxilar alveolar e raízes dos dentes correspondentes. Então olha aqui, o limite inferior, que seria o soalho aqui do seio maxilar. Vejo aqui o limite inferior. Limite medial, que corresponde à cavidade nasal ou cavidade do nariz. Então está aqui o limite medial, que é a cavidade do nariz. O limite lateral e anterior, osso zigomático. Então aqui é o limite lateral. E o limite posterior, que corresponde à fossa pitérigo-palatina e fossa infratemporal. Então aqui está a fossa pitérigo-palatina e infratemporal. Então tem o limite superior, inferior, medial, lateral e limite posterior. O suprimento sanguíneo é dado pelas artérias alveolar superior, anterior, média e posterior, que são ramos da artéria maxilar. A artéria maxilar, ela é um ramo terminal da carótida externa. A inervação é feita através do nervo alveolar superior anterior, médio
e posterior, ramos do nervo maxilar do trigêmeo. A drenagem linfática são os linfonodos submandibulares. Os seios frontais. Então aqui estão os seios frontais. O limite anterior é a fronte, os arcos superciliares. Então nós temos aqui os arcos superciliares, um de cada lado, que se juntam aqui formando a região da glabela. Olha aqui a região da glabela. O limite superior e posterior, fossa craniana anterior, que é aqui, a fossa craniana anterior. O limite inferior é a órbita e seios etimoidais anteriores e cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, órbita, estaria aqui, e também seios etimoidais. O limite medial é o seio contralateral. O suprimento sanguíneo, artéria etimoidal anterior, supraorbitária, supratroquear, ramos da artéria oftálmica. A inervação é dada pelo nervo supraorbitário e supratroquear, ramos do nervo oftálmico. E a drenagem linfática, linfonodos submandibulares. Nós vamos ver esse suprimento sanguíneo e inervação em outras figuras mais para frente. Seios esfenoidais. Está aqui o seio esfenoidal. O limite anterior é a cavidade nasal. Aqui está a cavidade nasal, ou do nariz. Limite anterior do seio esfenoidal. O superior, fossa hipofisária. Então, a fossa hipofisária, então, nós temos aqui, olha, o seio esfenoidal, anteriormente limitado pela cavidade nasal e superiormente aqui pela fossa hipofisária ou pela cela túrcica. Nós temos também aqui a glândula hipófise, que faz parte do seu limite superior, e o quiasma óptico. O quiasma óptico do nervo óptico. O limite inferior é a nasofaringe. Canal pterigoide, do processo pterigoide do esfenoide. O suprimento sanguíneo é dado pela artéria etimoidal posterior, ramos nasais laterais posteriores, ramos da artéria oftálmica. A inervação, nervo etimoidal posterior, ramos do nervo nasociliar. Ramo orbitário do gânglio ptérico palatino e a drenagem linfática pelos linfonodos retrofaríngeos. Então aqui está o seio esfenoidal. Veja aqui seio esfenoidal. Aqui na frente, seios etimoidais. Os seios etimoidais então, estão aqui, uma vista superior. Olha aqui anteriormente. Olha aqui lateralmente. O limite superior é a fossa craniana anterior e osso frontal. Então, olha aqui o osso frontal e fossa craniana anterior. O limite lateral, a órbita. A órbita. Então, veja aqui a órbita. Uma de cada lado, sendo o limite lateral do seio etimoidal ou etimoidais. O limite medial é a cavidade nasal. Então, a cavidade nasal corresponde, então, aqui ao limite medial dos seios etimoidais. O suprimento sanguíneo
é dado pelas artérias etimoidais anterior e posterior, ramos nasais laterais posteriores, ramos da artéria oftálmica, e a inervação, nervos etimoidais anterior e posterior, ramos do nervo nasociliar, nervos nasais lateral e posterior e superior. A drenagem linfática pelos linfonodos submandibulares e retrofaríngeos. Mas nós vamos ver agora outras figuras que vai mostrar esses suprimentos e assim vai ficar mais fácil o entendimento. Veja aqui uma outra figura mostrando os seios etimoidais. Então, esse conjunto de células etimoidais. Olha aqui, seio esfenoidal e aqui seios etimoidais. Olha aqui o seio etimoidal, que fica aqui. Aqui, de cada lado, as órbitas. Seios maxilares. Então, nós vamos ver agora o estudo individual dos seios da face. Vamos estudar individualmente cada seio da face. O maxilar, o esfenoidal, o etimoidal, o frontal. Então, todos os seios da face. Os seios maxilares são os maiores de todos os seios paranasais. Eles possuem paredes delgadas, que são frequentemente penetradas por raízes longas dos dentes superiores posteriores. Veja aqui nessa imagem. Olha aqui o seio maxilar. Veja aqui o soalho do seio e essas raízes penetrando aqui dentro do seio maxilar, separadas às vezes por uma tênue lâmina óssea ou às vezes até pela membrana sinusial que atapeta internamente o seio maxilar. Veja aqui nesta figura, vocês estão vendo aqui os dentes posteriores, segundo premolar para trás, que tem uma íntima relação com o seio maxilar. Isso, gente, vai muito do tipo de face do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo braquiocefálico, que tem aquela face curta, então a aproximação é maior. O indivíduo que tem uma face longa, que é o leptoprosópico, então esses indivíduos, a distância vai ser maior. Então são os longilíneos. E aqueles indivíduos chamados de normolíneos, que é um pouco de longilíneo e um pouco de braquiocefálico, então seria assim mais dentro da normalidade, então os dentes estão mais afastados então do soalho do seio maxilar. A borda superior desse seio é a órbita óssea, a inferior é o osso maxilar e as raízes dos dentes correspondem à borda medial, que é constituída da cavidade nasal e bordas lateral e anterior, que são limitadas pelo osso zigomático. Posteriormente, existem dois espaços anatômicos conhecidos como fossa pitérico-palatina e infratemporal. A vascularização, inervação e vasos linfáticos dos seios maxilares. Os linfonodos, os gânglios linfáticos e submandibulares são o principal destino durante a drenagem linfática. O suprimento sanguíneo inclui as seguintes contribuições: artéria alveolar superior anterior e artéria alveolar superior posterior. A inervação ocorre através de nervos que possuem os mesmos nomes que as artérias. Então aqui estão as inervações e o sistema aqui arterial. Então são as artérias alveolares superiores posteriores e anteriores,
provenientes aqui da artéria maxilar. O suprimento sanguíneo dos seios maxilares é feito então pela artéria alveolar superior posterior e alveolar superior anterior. Vejo aqui, nós temos aqui a artéria maxilar, que é um ramo terminal da carótida externa. Então, aqui está a artéria maxilar. Vejam que ela dá aqui como ramos a artéria alveolar superior posterior, que vai irrigar de primeiro pré até o terceiro molar. E ela dá um outro ramo aqui, que é a artéria infraorbital. E a artéria infraorbital, ela vai dar origem à artéria alveolar superior anterior, que irriga então os dentes anteriores, incisivo central, lateral e canino. Vejam que a artéria alveolar superior posterior, ela é ramo da artéria maxilar. Já a artéria alveolar superior anterior, ela é ramo da artéria infraorbital, que por sua vez é um ramo da artéria maxilar. Aqui estão os seios maxilares. Vejo aqui. Aqui uma vista superior dos seios maxilares. Aqui seria a cavidade nasal. Veja aqui uma vista superior dos seios maxilares. Vejam que eles são assimétricos. Aqui uma vista posterior. Vejo aqui que esse seio maxilar esquerdo é mais volumoso que o direito. E aqui nós temos o seio maxilar do lado esquerdo, menor, e do lado direito, maior. Veja aqui seio maxilar direito, aqui o esquerdo, velado, com uma sinusite maxilar. Veja aqui seio maxilar. E aqui uma radiografia mostrando então aqui o soalho do seio na região dos dentes posteriores. Aqui não está assim em íntimo contato com as raízes, esse soalho do seio maxilar. Então essa radiografia periapical, ela mostra muito bem esses detalhes. Seios frontais. Anteriormente, os seios frontais são contidos pela fronte, glabela e arcos superciliares. Então veja aqui os arcos superciliares, um de cada lado. Ele se divide em uma porção distal, intermediária e proximal, e as duas porções proximais de cada arco vai formar aqui uma elevação bem aqui na linha média, denominada de glabela. Glabela significa região glaba, que não tem pelo. É só imaginar aqui as sobrancelhas, uma de cada lado. Geralmente aqui no meio não existe pelo nas sobrancelhas. Então nós temos anteriormente os seios frontais, que são contidos pela fronte, glabela e pelos arcos superciliares, superiormente e posteriormente pela fossa craniana. Então aqui está a fossa craniana. Então, superiormente e posteriormente pela fossa craniana anterior e inferiormente pela órbita óssea. Então, olha aqui a órbita óssea. Os seios etimoidais anteriores e a cavidade nasal. E medialmente, os seios se relacionam um com o outro, separados pela linha média, que estaria aqui. Este par de seios possui um formato irregular, assimétrico, quando comparados um com o outro.
e não estão desenvolvidos ao nascimento. Eles atingem suas dimensões máximas e forma final por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Veja que um seio frontal ele tem um tamanho diferente do outro. Esse aqui é menor, esse é maior. Olha aqui os seios frontais. Assimetria, né? Veja aqui as simetrias dos seios frontais, bem pequeno, esse bem maior. Aqui quase inexiste, apenas uma pequena porção do seio frontal. Aqui a outra. Veja aqui um seio frontal bastante grande de um lado, menor do outro. Aqui a sua divisão. E aqui uma vista superior. Veja aqui o seio frontal direito, como ele é maior que esse esquerdo. Aqui a sua divisão. Veja aqui o seio frontal direito e aqui o esquerdo. Seio frontal. Aqui uma vista superior. Vejam que este aqui é maior que este aqui. Os seios frontais recebem a seguinte vascularização. Agora nós vamos ver esses vasos, onde eles estão localizados. Então nós temos a artéria etimoidal anterior. Veja aqui, a artéria etimoidal anterior, que vai irrigar o seio frontal. A artéria supraorbitária. Então aqui está a artéria supraorbitária, que vai irrigar então também o seio frontal, e a artéria supratroclear, que irriga então o seio frontal. Eles são inervados pelo nervo oftálmico, incluindo os ramos supraorbitários e supratroclear. São esses ramos nervosos aqui. Os seios senoidais. Os mais posteriores de todos os seios da cabeça. Os seios senoidais são grandes e irregulares. Veja aqui o osso senoide. Aqui seria o corpo do osso senoide, porção anterior, que é onde está localizado aqui o seio esfenoidal, ou seios esfenoidais. Da mesma forma que seu septo, que é constituído pelo osso senoide. Lateralmente, um seio cavernoso existe, sendo parte da fossa craniana média e também a artéria carótida e os nervos cranianos podem ser também verificados. A parede anterior separa este par de seios da cavidade nasal e da fossa hipofisária, da glândula hipófise e do quiasma óptico superiormente e da nasofaringe e do canal pterigoide inferiormente. Então aqui está o seio senoidal. Veja aqui o osso senoide. Então estaria aqui nesta região. A vascularização, inervação em vasos linfáticos. Então a drenagem linfática ocorre da mesma forma que dos seios etimoidais posteriores. Então, a artéria etimoidal posterior e os ramos nasais laterais posteriores fornecem, então, o suprimento sanguíneo para os seios esfenoidais. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos aqui a artéria etimoidal posterior, que vai irrigar, então, o seio esfenoidal. O nervo etimoidal posterior, esse nervo aqui, e o ramo orbitário do gânglio pitérico palatino. Então aqui estaria o gânglio pitérico palatino, está aqui, que inervam os seios esfenoidais. A vascularização, inervação e vasos linfáticos. Então a drenagem linfática ocorre da mesma forma que a dos seios etimoidais posteriores. Então a artéria etimoidal posterior e os ramos nasais laterais posteriores fornecem então o suprimento sanguíneo
para os seios esfenoidais. O nervo etimoidal posterior e o ramo orbitário do gânglio pitérigo-palatino inervam os seios esfenoidais. Então aqui está o ramo orbitário do gânglio pitérigo-palatino. Olha aqui o gânglio pitérigo-palatino, aqui na fossa pitérigo-palatina. Veja aqui os seios esfenoidais. Aqui, seios esfenoidais estariam nessa região. Os seios etimoidais. Então aqui são seios etimoidais. Veja aqui, nesta figura, seios etimoidais. Superiormente aos seios etimoidais, encontra-se a fossa craniana anterior. Então aqui está o seio etimoidais, fossa craniana anterior. E o osso frontal, que está aqui. Lateralmente, podemos observar as órbitas, enquanto a cavidade nasal está situada medialmente. Os seios etimoidais são únicos, uma vez que eles são os únicos seios paranasais que são mais complexos do que uma única cavidade. Então veja que, ao invés de ser duas cavidades, como ocorre no seio frontal, no esfenoidal, nos maxilares, os seios etimoidais são várias células, várias cavidades. Então ele é bem complexo. Então aqui estão os seios etimoidais, a sua localização. Veja aqui o osso etimoide. Ele é formado por uma lâmina perpendicular, uma lâmina horizontal, e aqui as duas massas laterais, que é onde se localizam os seios etimoidais. Então aqui está uma vista superior, a apófise cristagale. Olha aqui a apófise cristagale. E aqui a massa lateral. A vascularização, inervação e vasos linfáticos. Então, os seios etimoidais anterior e médio enviam sua drenagem linfática para os linfonodos, gânglios linfáticos submandibulares, enquanto os seios etimoidais posteriores enviam a sua drenagem para os linfonodos, gânglios linfáticos retrofaríngeos. As artérias etimoidais anterior e posterior, aqui estão essas artérias, a anterior e a posterior, bem como os ramos nasais laterais posteriores fornecem amplo suprimento sanguíneo para esta região. Enquanto isso, os nervos etimoidais anterior e posterior e os nervos nasais lateral, posterior e laterais, superior e inferior, auxiliam na sua inervação. Olha aqui, nervos etimoidais anterior e posterior. Aqui a irrigação dos seios etimoidais e aqui a inervação dos seios etimoidais. Veja aqui essa figura num corte frontal, mostrando aqui os seios etimoidais. Aqui a mesma coisa. Aqui estão as órbitas. Aqui seios etimoidais. Aqui a cavidade nasal. Seios maxilares. Aqui seios etimoidais. Aqui as cavidades orbitárias. Aqui a parte frontal. As radiografias mostrando então a região dos seios etimoidais. E com isto nós encerramos este assunto, que é um assunto maçante, mas importante.